Esse jogo de 1992 é diferente da maioria das coisas que a gente jogava naquela época. Primeiro, porque seria difícil enquadrar isso aqui dentro de um gênero conhecido. E também porque a história que esse jogo conta, a história é louca demais, até para os padrões dos videogames, em que um cara comedor de cogumelo salvando uma princesa é uma coisa normal. Nesse jogo aqui, você é um golfinho lutando contra uma raça alienígena que sequestrou boa parte da vida dos oceanos. Só isso já seria louco. Só que, para realizar essa missão, você viaja no tempo e encontra as remanescências da antiga civilização de Atlântida. Se tudo isso parecer meio psicodélico, é porque de fato é psicodélico. Olha para o título dessa fase, por exemplo. Isso aqui é o título de uma música do Pink Floyd. Mas Echo the Dolphin é muito mais que uma referência a essa banda. John Lilly é provavelmente uma das figuras mais controversas da história da ciência. Ele pesquisava a natureza da consciência, a comunicação com os golfinhos e também as substâncias enteógenas, capazes de alterar a percepção. Às vezes, John Lilly misturava todos esses assuntos numa mesma pesquisa. Esse cara fez muitas coisas ao longo da vida e chegou a ser creditado como o inventor desse troço aqui. Isso aqui é um tanque de flutuação. Dentro dele há uma solução líquida bem espessa e salgada. Aí, boiando dentro de um tanque desses, no escuro, você poderia atingir estados avançados de concentração, mais ou menos como se estivesse meditando, ou pelo menos essa é a proposta. A carreira de Lilly é controversa, não só pela mistura de temas tão diversos, mas também porque para pesquisar uma substância chamada ketamina, por exemplo, ele a usava com frequência. And it's not clear to me whether you were or were not addicted to the substance. Well, when one doing research on a substance, one takes it so frequently that outside observers can say you're addicted, but that's a very bad definition of addiction. Any good research is obsessive and compulsive. Não demorou muito para que John Lilly, usando essas substâncias, começasse a escrever sobre as viagens dele. É nesse ponto que a ciência, com o seu conjunto de métodos e diretrizes, fica completamente de lado e cede espaço a uma série de visões e profecias. Em seus estados alterados de consciência, John Lilly acreditava estar dialogando com entidades cósmicas e seres alienígenas. Desses diálogos surgem dois conceitos quase antagônicos. Um deles é o SSI e o outro é o ECHO. É meio difícil de entender esse negócio, mas vamos tentar. SSI é a Solid State Intelligence, uma entidade que está a fim de influenciar a humanidade, através de meios sutis, a construir uma espécie de superinteligência artificial. Basicamente, a SSI quer usar a gente para tomar conta do planeta. Lilly tem uma espécie de profecia sobre isso. Ele escreveu: em 2100, a humanidade existirá apenas em cidades protegidas por domos. Essas cidades terão suas próprias atmosferas e serão protegidas pela SSI. A provisão de alimento e água será de responsabilidade da SSI. A ideia aqui é simples. A humanidade vai dando tarefas para essa superinteligência e quando se dá conta, a gente já é parte de um zoológico mantido por esse supercomputador. Ou, pelo menos isso é o que o Lilly acredita que a SSI quer fazer. Já o ECHO, essa é uma espécie de contraparte do SSI. ECHO é a sigla para Earth Coincidence Control Office, alguma coisa como o escritório de controle das coincidências terrenas. Isso aqui é a entidade que controla as coincidências na história do mundo. É o destino e poderia até nos salvar da SSI se quisesse. O conceito é viajado, é complicado, mas essa entrevista aqui meio que dá conta de explicar. Meio que dá conta. You also mentioned the term echo. What is echo? ECCO. In Italian means this is it.
But it means to me the Earth Coincidence Control Office. And ECHO runs our lives, so you won't admit it. And you realize there are no discoveries, there are only revelations. Echo também é o nome do golfinho do jogo da SEGA. Ele luta contra uma inteligência alienígena dentro de uma máquina. Só nesse antagonismo entre o Echo e a máquina alienígena já está representado o básico da imaginação do John Lilly. Quem tiver paciência e a habilidade necessária para encarar esse jogo do começo até o final, vai perceber que ele vai ficando mais e mais psicodélico, mais e mais loucão ao longo das fases. No fim, a concentração necessária para atravessar esses tubos e chegar no chefe final, tudo isso exige que você atinja o seu próprio estado alterado de consciência. Eu tô falando muito sério, porque é muito difícil fazer tudo isso aqui. No fim do jogo, você precisa encarar uma série muito longa de desafios até chegar no chefe. E esse último percurso, ele precisa ser feito numa única sentada com perfeição. Não dá para fazer isso aqui sem estar num estado mental muito específico, muito concentrado. No fim das contas, é como se esse jogo fosse capaz de alterar sua consciência. A relação entre Echo the Dolphin e a obra de John Lilly poderia ser só uma coincidência, mas o criador do jogo, que se chama Ed Annunziata, deixou registrado numa série de posts que ele chamou de Obscure Echo Trivia. Lá ele escreveu: "Nunca tomei LSD, mas li muito o John Lilly." A gente adoraria explorar melhor essa relação entre o jogo e o John Lilly, e a gente até chegou a pedir uma entrevista para ele, mas o Ed Annunziata não respondeu, apesar de passar a seguir o Meteoro no Twitter, o que é uma grande honra pra gente. Mas não tem nenhum problema, ninguém é obrigado a responder entrevista de ninguém, até porque no fundo a gente já sabe do principal. Echo é um jogo incomum porque ele se baseia num conjunto incomum de referências. A obra de John Lilly de fato é controversa, é tão controversa que com muita frequência ela é apontada como uma das razões pelas quais as substâncias enteógenas perderam espaço na pesquisa médica depois da década de 70. Mesmo quem vive nessa onda da experimentação química e é fã do John Lilly, mesmo essas pessoas precisam reconhecer que as visões dele, essa história de SSI e Echo, nada disso tem nenhum valor científico e por uma razão muito simples. Essas visões, elas não obedeceram um conjunto de métodos estabelecidos pela ciência, então as conclusões dela têm pouca validade. Agora, se não serve como ciência, resta um consolo: serve como arte. Echo the Dolphin é a prova disso. É como se esse jogo fosse, de algum jeito, uma viagem pelas visões do cientista maluco que o inspirou. A gente começa na superfície e vai até as profundezas da consciência. Não é fácil, e no fim, se você conseguir alcançar a concentração que esse jogo exige, aí você vai perceber que ele também dá um barato. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Cara, eu não acredito que você vai terminar esse vídeo sem mostrar nenhum daqueles vídeos sobre golfinhos que eu separei pra você. Ah, desculpa. Meu, você não falou nada sobre a inteligência desses bichos. Não mostrou os golfinhos se olhando no espelho. Desculpa, ó, eu acabei gastando mais tempo do que eu devia com o jogo e aí eu meio que deixei tudo de lado. Bom, pelo menos agora a gente tem um monte de material pra fazer um outro vídeo sobre golfinhos. Eba! A gente tem material pra fazer um canal sobre golfinhos. Vamos fazer um canal sobre golfinhos. Acho que o melhor mesmo é a gente focar no Meteoro. Aliás, o Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve nosso podcast e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Muito obrigada, Pedro e Ju, no Parque dos Dinossauros. Vamos fazer um canal sobre dinossauros? Cara, esquece os dinossauros, foca no Meteoro.